Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade, se não é a sua primeira vez. Gratidão por estar de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, para o ano de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bom, bora lá. Já te convido a respirar fundo, vamos se conectar. Vamos lá. Oráculo. Signo de Sagitário. Qual é a mensagem? O que é preciso entender para que Sagitariano viva 2026 com mais propósito, mais alinhado? Qual o movimento que a vida está pedindo? Muitas cartas. Movimento tem, né? Se a gente tem tantas cartas assim, movimento tem. Algum movimento precisa acontecer. 3 cartas, por favor. Olha isso. Será que são as mesmas cartas? Viraram as mesmas 5 cartas? Ok, vamos entender isso aqui. Ó, a gente já começa com uma questão espiritual aqui, né? Um alinhamento. A gente tem o eremita com a imperatriz. Um alinhamento de você com você mesmo. Um movimento de se escolher. Um movimento de buscar ser criativo. Fazer aquilo que te traz alegria, que te traz esperança. Entender que você tem todos os recursos. Né? O 8 de ouros. Entender que você tem todos os recursos necessários para fazer o movimento que você ainda muitas vezes acredita que não consegue fazer, entende? Aqui fala muito sobre dominar a si mesmo, dominar os pensamentos, acreditar em você, na sua potência de ser o co-criador da sua própria história, sagitariano. A carta da temperança, né, trazendo um pouco da energia da água, uma energia de mais fluidez. Se eu fico muito parado em 2026, é um ano água parada, o que acontece? Apodrece, né? É um ano que tende a não me trazer a realização que eu espero, tá? E aqui o maior movimento é acreditar que você tem não só fisicamente, materialmente o que você precisa, mas principalmente o que vem primeiro de tudo, força e apoio espiritual para fazer os movimentos que você precisa fazer. Se você não olha primeiro de tudo para algo maior que você, para algo superior a você, 2026 tende a ser um ano um pouco mais pesado, digamos assim, né? Porque tem muita coisa, tem muita criatividade, muito movimento, muita bagagem, muito auto-amor. Auto-amor é a palavra? Quero falar sobre você, autovalorização mesmo, você, qual que é a palavra? Posso até estar falando aqui de um processo de autoconhecimento, né? De você mais empoderado, é isso que eu quero trazer. Um momento onde você está muito mais empoderado, acreditando mais no fluir das coisas, sabe? Tendo mais sucesso a partir do seu compromisso. Só que o que vem primeiro de tudo aqui para 2026 é uma força ancestral, é uma força espiritual. É você acreditando que, independente daquilo que acontecer, você tem amparo, tá? Porque se você não tem essa visão inicial, chega no meio do caminho, você não acredita ser grande ou forte o suficiente. Porque de fato, sozinho a gente nem tem toda essa força, né? A gente de fato precisa ter um apoio, um amparo, entender que a gente é ser espiritual vivendo uma experiência temporária na Terra. Ah, se eu morrer, eu vou nascer de novo. Se a vida acabar, sabe, existe uma continuidade. Isso daqui é um processo de aprendizagem, tá? Não dá para se levar tanto a sério. A vida não foi feita só para sofrer. O sofrimento ele não pode ser tão importante assim, né?
E aqui o que vai transformar tudo isso é você acreditar que você merece também, né? Porque às vezes você tem até um reconhecimento aqui. Só que, por exemplo, se eu falo para você que você é lindo, que você é linda, que você é uma preciosidade e você não acredita nisso, aí entende? É sobre aquilo que você consegue se olhar no espelho e se ver. Então, muitas vezes eu posso estar falando aqui para pessoas que têm o apoio de outras pessoas. O apoio não. Tem outras pessoas que conseguem olhar o seu tamanho. Não que elas te apoiam, mas que elas conseguem enxergar quem você é, sabe, na essência. Só que você também vai precisar se enxergar. E muitas vezes as pessoas aqui, elas não estão. Às vezes, se eu estou falando de alguém que tem inveja ou que tem alguma, sei lá, né, algum conflito, né, você tendo um conflito com alguém, talvez, aqui a pessoa não está olhando muito para o que você tem. Ela está olhando para o seu sorriso, ela está olhando para a forma como você lida com as situações, que é seu, tá? Que muitas vezes é um apoio espiritual que a pessoa não consegue ver, ela não consegue entender como que você se supera tantas vezes, como que você sobrepõe tantas vezes. E aí 2026 vem falar, olha, tem muita mudança, tem muito movimento para acontecer, né? A água, ela bate, bate, bate até que fura. Então a água, ela ultrapassa, ela continua fazendo o que ela tem que fazer, ela não desiste dela mesma. E aqui pede isso, né? Tipo assim, se você quer manter a sua criatividade, manter os reconhecimentos e cada vez enxergar você mesmo com a sua própria verdade, com o valor que você tem, você vai precisar de um amparo espiritual, tá? Acredito. Não sei, posso estar falando aqui com pessoas, se eu tô falando. O que eu vou falar aqui agora é muito específico, tá? Mas eu posso estar falando aqui com pessoas começando a sentir, né, o seu mentor espiritual, começando a sentir o seu anjo da guarda, começando a sentir. Às vezes você pode ter tido um arrepio agora, sabe? Ou você pode, sei lá, no decorrer dos próximos meses aí, começar a ter essa visão, né? Começar a ter esse sentir mesmo de uma proteção espiritual muito maior, tá? Que se faz necessária para essa transformação de vida, né? E não se cobre tanto se em alguns momentos você não conseguir olhar tudo com amor ou tudo com os melhores olhos possíveis, né? Não conseguir se reconhecer em si mesmo. E às vezes você fala, gente, mas como que eu fiz isso? Como que eu superei esse desafio? Como que eu, sabe? É uma força espiritual que te acompanha, né? É um propósito. Aquilo que é para ser seu tem muita força. Então acaba acontecendo, tá? De qualquer forma. Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui para a área de relacionamento agora. Vamos pegar que tipo de relacionamento que eu estou oferecendo. Isso, gente, em relação a amor, amigos, família, relacionamento de um modo geral, tá? E agora, que tipo de relacionamento eu estou pronto para receber e sustentar? Olha isso. Ok, me vem um alerta aqui, né? A gente tem que tipo de relacionamento que eu estou oferecendo? A gente tem o 7 de espadas. O 7 de espadas, respondendo a essa pergunta, é meio que tipo assim, eu estou fazendo o que é melhor para mim, entende? Eu estou fazendo isso mesmo que não faça sentido para as outras pessoas. E eu vou continuar fazendo aquilo que é importante para mim, né? E qual o tipo de relacionamento que eu estou pronto para receber e para sustentar? Um relacionamento de trocas justas. E por que que isso, os 6 de ouros, né, que são as trocas justas? E por que que isso acaba sendo um conflito? Porque se eu estou pronto para receber apenas aquilo que eu estou entregando, e se aquilo que eu estou entregando não é pensando no relacionamento, é só pensando em mim, talvez eu encontre pessoas que também vão estar só pensando em si mesmo. Entende o que eu quero dizer? E como você está pronto já para receber uma troca justa, amizades que são mais alinhadas com o seu ponto de vista, relacionamentos até familiares, enfim, que se adequam mais à sua ideia, aos seus movimentos, à importância do que você faz, sabe? Ou então até falando aqui de um amor, né, que vem para te devolver
ou então que vem para fazer uma troca saudável ali com você, que vem para ser parceiro mesmo, sabe? Só que aí quando eu falo disso, eu preciso olhar um pouco mais para mim nessa situação, né? Porque se eu estou recebendo aquilo que eu estou entregando, às vezes se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, é porque o que eu estou entregando não é o melhor que eu posso entregar, tá? Porque eu vejo que o sete de espadas nessa situação me traz muito uma questão de que eu não estou focando, tipo assim, eu não estou dando o meu melhor. E tá tudo bem, né? Porque em muitos momentos eu não tô dando o meu melhor, porque muitas vezes eu dei o meu melhor, muitas vezes só tomei na cara, entende? Então tem uma questão de olhar tudo com o mesmo. Só que eu não posso julgar um relacionamento novo baseado nos meus relacionamentos anteriores. O que passou serve como experiência. Aqui me traz muita questão, tipo assim, se eu tô com medo de sofrer de novo, eu acabo não me entregando 100%, sabe? Eu me entrego, mas fico ali, de butuca, vendo se tem alguma coisa errada, sabe? Tô sempre em estado de alerta. E se você encontra uma pessoa que também está nesse estado de alerta, é algo que não dá um match, entende? Não é algo que consegue crescer, digamos assim. Vamos ver o que mais? Trabalho e vida material. Sagitariano. Quem que eu preciso me tornar? Que energia que eu preciso acessar para viver a abundância? Vamos entender isso. Três cartas, por favor. Tá virando sempre muitas cartas, né, Sagitariano? Ou seja... Bom, a gente tem o Papa no fundo do deck, o 8 de copas, o 2 de espadas e a roda da fortuna. Isso me diz que em relação à sua vida profissional, existe uma visibilidade, existe algo que te coloca em um... que te diferencia, essa é a palavra, né? Que te diferencia das outras pessoas. Existe algo aqui muito importante para acontecer, só que não é onde você está. Se prepare para 2026, Sagitariano, você confiar mais no fluxo da vida, né? A carta da roda da fortuna aqui no final. Se prepare para ter que confiar mais, para ser mais estratégico do que as suas dúvidas, sabe? Para ser mais racional do que as suas emoções. Aqui pede uma questão de objetividade. Às vezes eu posso estar falando de você tendo uma outra oportunidade profissional, ou então conseguindo, né? Não tendo uma oportunidade, mas conquistando uma outra oportunidade, que na hora de fazer a mudança você pode parar e pensar duas vezes, entende? Por uma questão emocional, por um apego, por uma... Mas é que eu não vejo você tão apegado mais não, viu? Eu vejo aqui o destino trazendo mesmo algo mais alinhado que te dá visibilidade. Né? Porque uma vez... Só que o que me preocupa um pouco é porque o 2 de espadas ele tá depois do 8 de copas. O 8 de copas é onde você está totalmente decidido. Coloquei a minha emoção no bolso e estou seguindo adiante, fazendo aquilo que é melhor para mim, entende? Só que ainda assim, na sequência, a gente tem um 2 de espadas, que traz um questionamento. Tomei a decisão, coloquei a minha emoção no bolso, segui adiante, mas no meio do caminho é como se eu tivesse uma dúvida. E aí essa dúvida tivesse o poder de me paralisar, entende? E aí aqui traz muito, por exemplo, quem eu preciso me tornar, né? Essa foi a pergunta que a gente fez. Para acessar a prosperidade, para acessar a abundância na minha vida material, eu preciso me tornar alguém, por exemplo, se eu sei que eu tenho potencial para fazer isso, se eu conseguir a oportunidade para fazer isso, eu não posso duvidar de mim mesmo, entende?
Eu preciso ter essa postura de que se o outro confia em mim, se eu fiz acontecer essa oportunidade, é porque eu mereço ela, é porque é ter a postura de quem lidera, tá? É ter a postura de quem confia naquilo que está fazendo. E aqui não tem uma questão, tipo assim, não é finja até você, se você não de fato confia, não é finja para que você não, aqui não, o fingir não vai sustentar, porque o Papa ele traz algo de uma hierarquia muito mais alta, sabe? O Papa quando ele é uma pessoa, né, que se elege Papa, ela passa por várias coisas. Então aqui tem muito uma questão do seguinte também, para de falar que você está aprendendo, tá? Se você chegou num lugar novo, se você o movimento que a vida te pede aqui para você acessar tudo isso é se empoderar de si mesmo. Se a vida te dá uma oportunidade, você abraça essa oportunidade e, sabe, e faz. Não é, chegou a oportunidade, ah, mas será que eu vou dar conta? Ah, mas não, aqui não pode, não, tá? E não tem um personagem que vai sustentar isso, não. É você mesmo que vai ter que fazer. Você tem o potencial, né? Você tem a imperatriz com o eremita. Você tem o conhecimento, você tem a bagagem. Muitas vezes o que você não tem é referência. Referência de gente que saiu do mesmo lugar que você saiu e vai fazer o que você vai fazer, entende? Porque está muito rodeado de pessoas que não seguiram ou que não vão fazer, não vão vivenciar as oportunidades que você tem já disponíveis, digamos assim, para vivenciar, tá? Busque mais referências. Se você sabe que você tem potencial de ser essa pessoa, se alguém acreditou em você e te deu uma oportunidade para mover para um outro trabalho, para um novo cargo, entende que isso é seu, isso é merecimento. Pega como referência pessoas que também viveram essa jornada, esse trajeto, tá? Vamos pegar aqui em relação à saúde. Qual área da saúde que a gente está falando? Possibilidades. A carta do 2 de paus. Aqui, no fundo, a carta da receptividade. Aqui a gente está falando de uma questão, é como se fosse física, né? É como se fosse. Como que eu posso explicar isso? O 2 de paus é onde eu não fico muito focado no problema, sabe? Então, em relação à sua saúde, não é para você, saúde mental, emocional, né, saúde física, aqui não existem. Como que eu posso explicar isso? Não existe algo em específico que precisa de mais equilíbrio, sabe? É uma questão de se concentrar naquilo, por exemplo, que você vive no momento, né? Não é focar demais naquilo que deu errado, ou então, por exemplo, focar demais no passado, porque isso pode criar coisas que não existem, tá? É movimento. O 2 de paus nessa situação pede movimento. Então, tudo que seja mental, emocional, físico, material, digamos assim, em relação à sua saúde, pede movimento. Então, lá o meu emocional está preso em alguém do passado? Movimento. Preciso me movimentar de alguma forma. Ah, não quero dar um passo adiante, quero voltar, então eu me movimento para voltar para trás, entende? Mas não dá para ficar no meio do caminho, com dúvida, com insegurança, porque isso pode gerar algumas outras coisas que até então não existem, uma vez que você se movimente, tá? Qualquer área de saúde para você 2026, movimento. Sagitariano, bora lá? Conselho final. Um ponto a observar com o oráculo da natureza. Oráculo, mensagem final para o ano de 2026, para o signo de Sagitário. Nossa, muitas cartas, hein? Ok. Eu falei, nossa, muitas cartas, hein? Aí no fundo do deck ficou a carta. Paciência, por favor. Vou até considerar essa carta para mim, não para vocês. Mas enfim, se tem alguém aí precisando de paciência, paciência, né? Paciência.
Conselho final, um ponto a observar. Paciência consigo mesmo, né? Aqui tem muito uma questão de você tá fazendo o melhor que você pode fazer, entende? Não tem por que se cobrar tanto, não tem por que... Tem uma questão meio que assim aqui. Bom, vamos lá, ó. A carta do Healer, que é a carta da cura, né? Do curandeiro, a carta da cura, de um modo geral, tá? É como se você tivesse o poder de se curar em muitos momentos, né? É como se você tivesse o poder e a maneira e a manifestação, digamos assim, para transmutar emoções, para transmutar... Aqui tem muito uma questão do healing, olha aí, do reiki, né? O reiki, ele traz muito essa energia, você pode tanto fazer em você mesmo, então receber de uma outra pessoa, né? Eu posso estar falando aqui com pessoas que podem buscar a se tornar reikianos agora em 2026, ou então buscando mais essa conexão energética, de cura energética, sabe? De transmutação de energia densa, de energia de cansaço, de energia de inveja, por exemplo. Mudança na dieta, né, digamos assim. Essa carta que ela está muito associada quando aquilo que os meus hábitos, e quando eu falo dieta, gente, é tudo aquilo que eu me alimento, né? E não é só questão de alimento físico, né? De comida. É muito daquilo que me traz, que me sustenta, digamos assim. E quando eu falo desse tipo de mudança de dieta, dessa mudança de alimento, eu estou falando de mudanças de hábito, né? A importância de entender os hábitos que eu tenho são de fato relacionados à pessoa que eu quero me tornar, à pessoa que eu sou hoje, ou ainda repito hábitos e vivo padrões e momentos de situações do passado. Entende? De versões minhas mesmo, mas que já não ressoam mais comigo, tá? Faça algum exercício, né, já trazendo tudo aqui em relação à saúde, em relação ao movimento que a gente estava falando, a importância de fazer movimento. E aqui me traz muito uma energia do seguinte: um corpo forte, ele pode resistir e enfrentar outras coisas com uma forma mais saudável mesmo, sabe? Com uma, ele é mais resistente, né? É muito mais fácil você enfrentar os desafios da vida, digamos assim, se você tem uma mente mais saudável, um corpo mais forte. E a última carta que virou para vocês, obviamente que não é para todo mundo, mas a gente está falando aqui de gravidez, né? A carta da gravidez. E aí não só para quem deseja ser mamãe, papai, enfim, mas também para quem quer colocar um novo projeto no mundo, né? 2026 traz a força do ano 1, que é um ótimo ano para novos inícios. Tem um vídeo aqui que explica um pouco dessa energia de 2026 como um ano de movimento, todo associado, né, com a leitura de vocês também, agora que eu associei isso, mas que traz também a criação de algo novo. Então, se você tem um projeto que você quer colocar no mundo, se você tem algo que você quer investir, enfim, que seja, este é o momento. Tá bom, Sagitariano? Para quem se tornar papai e mamãe, volta aqui nesse vídeo, me deixe saber se foi o seu caso. E se você não quer, se previna, né? Porque aqui tem toda a carta da Imperatriz também traz essa questão de gravidez, da criatividade, do feminino, enfim, né? Do novo. Então, se previna, tá? E é isso, gente. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu comentário, a sua interação é muito, muito bem-vinda e muito importante. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um feliz e abençoado 2026 para cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.